como eu prometi, eu vim contar o restante da minha história e queria agradecer o carinho que eu recebi até aqui das pessoas que já ouviram, que já viram o primeiro vídeo e me procuraram de alguma forma. O primeiro vídeo precisou ser cortado, então ele meio que não teve um final, eu não consegui concluir as minhas ideias, né? Mas para começar esse vídeo, eu queria primeiro fazer uma reflexão com todas as pessoas que estão vendo. Se alguém entendeu de forma errada o fato de eu estar aqui contando a minha história, eu vou explicar novamente. Eu não tô contando para que todo mundo fique triste junto comigo, para que desperte uma tristeza nas pessoas, muito pelo contrário. Se eu tô aqui falando da minha história, me abrindo de alguma forma, é porque eu tô me sentindo bem com isso. E isso para mim tá sendo terapêutico. É uma gratidão saber que pessoas estão ouvindo e que principalmente pessoas que tiveram ou passaram por algo parecido, né? Ou que de alguma forma se importam, ou que precisam ouvir, que querem ter conhecimento sobre isso, né? Então, realmente a minha intenção não é despertar tristeza, querer que vocês sofrerem junto comigo, de forma alguma. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de se martirizar, muito pelo contrário. Quando algo me deixa mal, muito triste, eu vou tentar tirar uma lição daquilo e tentar pensar em como aquilo pode me ajudar. Então é assim que eu faço com relação a essa situação que eu passei. Como eu prometi, as 3 causas que foram levantadas por mim, baseado em algumas coisas que os médicos falaram no período que ele teve na UTI, porque eu tava semi-viva ali, acredito que eu tava em corpo, porque, eu já tava exausta, eu já vinha de uma semana que eu tava de resguardo, eu já vinha de um final de semana que eu não tinha dormido, porque ele tinha passado o final de semana com febre. Então, a semana que eu passei na UTI, eu tava semi-viva. Eu nem sei como eu tava lá, às vezes eu tava lá parada na cadeira e do nada eu acordava assim, eu nem tinha percebido que eu tinha dormido. Então, mas mesmo assim eu captei muita coisa que os médicos falaram, muita coisa. E a primeira causa que eles levantaram do fato dele ter... A primeira causa que eu levantei do caso dele ter pego a infecção foi o fato que eu contei do médico ter estourado a minha bolsa no exame de toque com o dedo. Por que, Priscila? De onde foi que você tirou isso? Eu não sou médica, tá, gente? Não sou... A minha área é totalmente diferente da medicina. Mas eu tenho amigas que ganharam bebês fora do Brasil. E uma dessas minhas amigas, que por coincidência foi a primeira com quem eu apurei essa história, a primeira filha dela, ela teve lá, né? E ela teve o mesmo problema que eu. Ela chegou no hospital toda dilatada, mas a bolsa dela não tinha estourado ainda. E aí o médico do plantão falou pra ela assim: olha, eu posso estourar a sua bolsa com o dedo, se você quiser, no exame de toque, mas só se você me autorizar. Ela: mas por que, doutor, eu tenho que lhe autorizar? Porque se eu estourar a sua bolsa no exame de toque, você vai ter que passar 2 dias a mais no hospital para poder tomar antibiótico, você e a bebê, por risco de pegar uma infecção. E aí ela fez, teve que passar 2 dias a mais no hospital por risco de pegar infecção. No meu caso, foi só o que o Theo tomou quando descobriram a infecção dele, foi antibiótico, foi só o que ele tomou. E eu achei que era muita coincidência, sabe? O caso dela ter acontecido dessa forma e o meu caso ter sido igual. E
o Theo ter contraído essa infecção e o médico ter feito isso, ter estourado a minha bolsa daquela forma, com o dedo no exame de toque. E aí eu contei para alguns colegas, eu contei para uma colega enfermeira, já vi com outro médico, perguntei, eles ficam meio assim na hora de responder, mas dizem que é muito estranho, que realmente precisava ter sido dada uma atenção quanto a esse fato. Quando ela me contou isso, ela não sabia que o médico tinha estourado a minha bolsa no exame de toque, ela me contou inocentemente. E eu só juntei as peças, né? Então essa foi a primeira hipótese, porque tudo que eu acho que pode ter levado à infecção do Theo foram coisas que aconteceram no ato do parto para depois. Porque antes ele era perfeito, pelo menos o meu médico que me acompanhou os 9 meses do pré-natal, todos os exames maravilhosos. Então, eu acredito que tenha sido algo que foi do canal de parto para fora. A outra coisa que a gente levantou, a outra hipótese, foi a questão tem um exame que é pedido, que não foi pedido para mim, que chama Streptococcus B, que é um exame do Cotonete, que é um exame que toda mãe que tem o desejo de ter filho normal precisa fazer esse exame, porque se ela for positivo a essa bactéria, ela precisa tomar antibiótico 1 hora antes. Tem um processo, eu não vou explicar porque, como eu te disse, eu não sou médica, mas ela toma antibiótico antes de ter o bebê. Ou caso não tome, os dois ficam em observação, internados, algo assim. Esse exame foi causa de muitas mortes aqui no Brasil. Eu pesquisei e muitas mães que eram positivas para essa bactéria, que tem essa bactéria no canal do parto, perderam seus bebês 2, 3, 4, 5 dias depois do parto por conta dessa bactéria. Eu achei que seria muita coincidência também. Porque diz que uma das causas dessa infecção é justamente a pneumonia, que foi o que o Theo teve também, né, pós-infecção. Então, essa foi uma segunda causa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome desse exame para que vocês possam pesquisar. Vejam com o médico de vocês, peçam para ele. Não deixem isso passar porque é muito sério, principalmente para as mães que querem ter filhos de parto normal. A terceira causa que eles levantaram foi, essa foi levantada pelos próprios médicos, que o Theo aspirou restos de parto e que esse resto de parto manchou o pulmãozinho dele, que gerou a pneumonia, que depois gerou a infecção, inverteu a ordem das coisas, né? O fato dele ter aspirado o resto de parto pode ser também muito real, porque quando ele nasceu ele não chorou. Assim que o médico tirou ele, foi-se o silêncio. E foi até um momento que eu fiquei assim, desesperada. Doutor, meu filho. E ele, não se preocupe, ele tá bem. Então, eles levantaram o fato dele ter aspirado o resto de parto. Então, essa foi a terceira causa, né? Essas são as causas oficiais, gente, mas eu já ouvi médicos falando e já ouvi muitas pessoas falando que bebês têm infecção e que muitas vezes os médicos não têm como descobrir, né? Óbvio que eu não ia deixar isso passar, eu não tinha como fazer isso. Eu não ia ter um segundo, um terceiro filho sem saber o que aconteceu com o meu primeiro filho. Eu acho que nenhuma mãe conseguiria, porque como é que você vai viver cada passo da gestação sem saber o que aconteceu com o seu filho? É surreal, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Então, por isso eu pesquisei tanto, por isso eu corri atrás, eu vou no médico, eu tenho todos os laudos, eu fiz uma briga no hospital para eles me darem, mas eu tenho todos os laudos, desde a minha internação para o parto até o óbito dele, tenho tudo. E já levei para médicos verem, vou levar para mais médicos verem, e assim,
Para encerrar essa parte, eu quero deixar bem aberto para vocês, que vocês saibam que isso não é algo que me machuca, muito pelo contrário, eu não tenho raiva do médico que fez meu parto, de forma alguma. Eu tenho raiva de nenhum dos médicos nem do que me acompanhou no meu pré-natal, nem do que fez meu parto, nem do que aspirou meu filho. Não tenho raiva de nenhum desses médicos, muito pelo contrário. O que me deixa mais triste é que eu poderia ter evitado muita dor que ele passou, porque eu acredito que o fato dele ter ido, eu acredito muito em Deus, né? Eu sou muito religiosa e eu sei que o fato dele ter ido foi algo que Deus permitiu que acontecesse. Então foi Deus que permitiu que acontecesse. Eu não tenho raiva, jamais vou ter raiva de Deus por isso e nem questionar Ele por isso, por Ele ter feito isso. Jamais eu vou fazer isso. A única coisa que me deixa triste foi todo o sofrimento que ele passou, entende? Que poderia ter sido evitado caso os médicos tivessem tido um pouco mais de empatia, um pouco mais de conhecimento ou um pouco mais de atenção comigo e com meu filho. Eu acho que isso poderia ter sido evitado, essa dor, a dor que ele passou que naquela UTI, tudo que ele sofreu, porque não foi fácil, gente, não foi fácil, assim, você vê uma criança com dias de nascido ser furadinha, sabe, em vários lugares do corpo, é algo que te dilacera o coração, sabe, de uma forma assim, que eu não tenho como dizer pra vocês, mas a única parte que me deixa triste foi isso, foi o sofrimento dele, mas tirando isso, óbvio que assim que você passa por uma situação dessa, a primeira coisa que você quer perguntar é o porquê, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? O que foi? Onde foi o erro? Onde é que tá o problema? Eu preciso achar o problema. Você tem isso. Nós somos seres humanos, isso é completamente normal. Eu quero que todo mundo entenda que eu não tô aqui no momento de revolta, eu não tô aqui no momento de raiva, eu não tô aqui no momento de querer passar um mártire que eu sinto dentro de mim para vocês. Muito pelo contrário, a única coisa que eu quero é que todos saibam mais, tenham mais conhecimento, busquem mais, procurem mais, cobrem mais os seus médicos, e que eu possa realmente me passar a minha dor, verbalizar a minha dor de alguma forma. Eu me sinto bem, eu tenho tirado um peso das minhas costas fazendo isso. E eu fico muito grata por vocês que me acompanharam nesses 2 vídeos. Eu vou fazer mais outros vídeos falando sobre o meu parto, falando sobre a minha gravidez. Eu quero ainda poder externar muita coisa para vocês, mas por hora é isso que eu vou deixar. E posteriormente eu gostaria muito de ouvir a história de vocês. Eu sei que muita gente passou por muita coisa parecida, por sofrimentos parecidos. Então, se você tem uma história parecida com a minha, me conta. Eu gostaria muito de ouvir. E muito obrigada por ter ouvido a minha história. E fiquem sabendo que a gente não acabou aqui, que a gente ainda tem muita coisa para conversar e que a gente ainda tem muita coisa para se ajudar mutuamente, tá? Obrigada e até a próxima.